Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Física Moderna 2. O que hoje a gente vai discutir é o conteúdo da aula 11, Reações Nucleares e Estrutura Interna do Núcleo 1. Essa é a última aula do curso de Física Moderna 2 do ano de 2021, primeiro semestre. E eu gostaria de começar essa discussão perguntando se alguém tem perguntas a respeito do conteúdo dessa aula. Bom, professor, eu tenho. Diga. Então, eu fiquei em dúvida em relação à definição, né, de nucleossíntese. Eu fiquei em dúvida em relação ao seguinte, me parece, se eu entendi certo, né, a nucleossíntese é um processo, né, em que é uma reação em que nuclear em que o núcleo, né, por exemplo, de um nêutron, ele se quebra, na verdade, um nêutron é uma reação autossustentada em que um nêutron gera dois nêutrons, né, acho que é mais ou menos nesse sentido. Só que eu não consegui diferenciar isso, quer dizer, a nucleossíntese é uma fissão nuclear autossustentada ou não tem nada a ver com uma fissão nuclear? Tá, vamos lá. Tem dois conceitos separados aí. Um deles é o da reação nuclear autossustentada, que é o que ocorre, por exemplo, nos reatores nucleares, ou até mesmo no armamento nuclear, né? Que é baseado numa reação nuclear que começa com, por exemplo, um nêutron e que resulta na quebra de um núcleo pesado, liberando energia e mais dois nêutrons. Então, um nêutron, no começo, gerou liberação de energia mais dois nêutrons. E esses dois nêutrons vão produzir mais duas reações separadas, que vai produzir mais quatro nêutrons, que vão produzir mais quatro reações, que vão produzir 8 nêutrons, e assim por diante. Então, é uma reação em cadeia, digamos assim. Agora, o processo de nucleossíntese é o processo de formação dos núcleos, dos átomos que a gente conhece, que ocorreu nas estrelas, né? Então, basicamente, a nucleossíntese ela é grandemente um resultado de fusão nuclear, né? Porque o que acontece, deixa eu ir lá no comecinho, no finalzinho da aula, para falar um pouco disso aqui, né? Então, no Big Bang, meio que ocorreu uma explosão muito localizada, onde tem uma densidade de energia muito localizada, num espaço bastante quente. Então, nesse caso, os quarks e os gluons estão desconfinados, né? Então, isso aqui é uma grande mistura de quarks e gluons, mas conforme o universo vai se expandindo e vai esfriando, esses quarks vão se juntando em nêutrons e prótons, né? Aí, o que acontece é que esses nêutrons e prótons originais vão acabar se fundindo para produzir outros núcleos. E esse processo de fusão, ele ocorre dentro das estrelas, né? Então, deixa eu ir lá nos slides aqui, né? Tem um processo que ocorre em estrelas mais leves, como o Sol, por exemplo, que é um processo de liberação de energia e produção de átomos de hélio 4, por exemplo, onde você funde dois hidrogênios para formar um deutério, porque um dos prótons decai em nêutron, depois você funde um deutério com um hidrogênio formando L3, depois você funde dois L3 formando L4, e assim por diante, né? Então, num instante congelado do tempo, você tem hidrogênio, deutério, L3 e L4 no Sol, por exemplo, né? O L4 pode se juntar com o L3 formando berílio, né? Então, isso aqui é como se a estrela fosse uma fábrica desses elementos, pelo fato de ser um ambiente muito quente, os átomos estão em energias muito altas, você pode, como nesse caso os núcleos são leves, a barreira colombiana é menos intensa, né? Mas para estrelas mais pesadas você tem, por exemplo, o ciclo CNO, que é um ciclo para a produção de carbono, nitrogênio, oxigênio, a partir de hidrogênio e hélio 4, tá vendo? Então, as estrelas têm esse processo de nucleossíntese que produzem que condensam os nêutrons e os prótons, formando os núcleos mais complexos, né? E como eu menciono no ponto da apresentação, esse processo meio que satura no ferro, porque tem a energia de ligação mais alta, tem a questão da barreira colombiana.
os elementos acima do ferro são gerados nas explosões das estrelas muito pesadas, né? que resulta numa distribuição, uma abundância dos elementos no universo mais favorável para os elementos até o ferro, né? até o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Tem bastante, a concentração a abundância vai diminuindo até o ferro, e depois ela cai bastante rapidamente para os outros elementos, né? Tem um elemento que eu queria chamar a atenção, cadê? Tecnécio. O tecnécio é um elemento que é produzido só em estrelas grandes, mas ele é um elemento instável, então ele não é encontrado na natureza, por exemplo. Ele tem que ser produzido em reatores ou aceleradores e tal. Então isso tem influência na abundância desses elementos no universo. E a origem deles é na nucleossíntese que ocorre nas estrelas. Eu não sei se eu consegui explicar melhor a diferença entre os dois processos, mas eles são distintos. Entendi, perfeito, senhor. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém tem perguntas? Bom, nessa aula eu procurei fazer uma discussão bastante qualitativa a respeito da física nuclear, né? Tem umas questões na lista a respeito da conservação de energia, da quebra dos fragmentos, etc. Mas eu procurei calcar a discussão bastante em aplicações que estão bastante em discussão na mídia. Sempre os reatores de fissão estão em discussão, os reatores de fusão vão estar cada vez mais presentes na discussão, principalmente em qualquer discussão que envolva matriz energética e redução da emissão de CO2, mas eu procurei dar esse contexto da física nuclear nesses temas. Espero que tenha sido bem sucedido nisso. E ainda espero algumas perguntas. Sem perguntas? Oi, professor, bom dia. Bom dia, William. Eu tenho uma pergunta sobre a questão do meson pi, que foi apresentado no final da aula, que ele é a partícula intermediadora, né, da força nuclear forte, né? Só que eu não entendi muito bem como que foi o processo para encontrar que a existência dela. Bom, o processo de descoberta do meson pi, porque são três mesons, né? O mais, o menos e o neutro. Então, particularmente, eu acredito que você deve estar perguntando da descoberta pelo César Latz, né? Essas partículas, elas nessa época, elas eram descobertas sempre relacionando trabalhos de observação de radiação cósmica, né? Radiação cósmica de fundo. Então, basicamente, o que se diz é que o César Lattice encontrou identificações e emulsões fotográficas nas quais ele atribuiu a existência de um novo meson, né? O que existe de discussão a respeito disso é que na época que ele fez essa descoberta, ele estava trabalhando para o cientista que realmente ganhou o prêmio Nobel da descoberta do meson, né? Então, é bastante debatível nós brasileiros nos sentimos passados para trás nesse contexto, porque em outras ocasiões, quando dois cientistas, o chefe e o subalterno, descobriram alguma coisa, ambos ganharam o prêmio Nobel, né? Como, por exemplo, a primeira reação nuclear artificial foi dado o prêmio Nobel para o Crockett e o Walton, né? O professor e o estudante. Mas foi uma descoberta meio que por acaso, identificando padrões em emulsão
emulsão fotográfica. Emulsão fotográfica é aquele antigo filme fotográfico, né, que se tinha. Não sei se você é dessa época, mas tem o filme fotográfico. Agora, o meson pi, ele é um meson, né, ele é a junção de dois quarks. Né? A força forte, ela é o intermediador da força forte é o gluon, né? É um bóson. Né? Então, é outra partícula. Não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu deixei mais confuso ainda. Respondeu sim, professor. Eu fiz a pergunta por conta do seguinte: no quiz tinha uma pergunta que estava relacionando por que a força nuclear forte ela era de curto alcance. Uhum. E eu não entendi por que o fato do meson, da partícula intermediadora ter massa, fazer com que a força nuclear forte ela tenha que ser de curto alcance. Tá. Então, a resposta para isso está nesse slide 48 e 49. Né? Basicamente, o que acontece é o seguinte: tem a partícula intermediadora da força eletromagnética, por exemplo, é o fóton. Né? Então, quando você tem uma força eletromagnética entre dois prótons, por exemplo, do ponto de vista do modelo padrão, o que você interpreta é que essa força ela é mediada pela troca de fótons. Então, um fóton sai de uma partícula e vai para outra. É diferente da mecânica clássica, onde a gente adota um campo. Né? É diferente. Essa questão da troca de partículas, ela embute uma questão que é quando uma partícula sabe que ela tem que emitir um fóton para que a outra absorva e ocorra a interação eletromagnética entre elas. Né? E aí, a resposta para isso está no princípio da incerteza. Mas se você se lembrar nas discussões sobre o princípio da incerteza, eu sempre, ou pelo menos algumas vezes, disse que o princípio da conservação de energia, ele pode, em princípio, ser violado desde que esteja no range de validade do princípio da incerteza. Então, o que acontece é que se assume que o próton está emitindo fótons continuamente, o que violaria o princípio da conservação da incerteza, tá certo? Até que, só que os fótons que ele emite são fótons virtuais, onde eles só se concretizam na realidade quando ocorre de fato uma interação. E se você pensar que essa quebra da conservação de energia ela tem que existir dentro do princípio de validade do princípio da incerteza, você tem aqui uma conta que relaciona, por exemplo, o alcance dessa força, né, o alcance R aqui, com a energia da partícula mediadora. Né? E para o caso da energia do fóton, seria puramente a energia dele e não a energia de repouso. Né? Ele não tem contribuição da energia de repouso. Então, por um fóton de energia baixa, esse range de alcance vai ficando cada vez maior, que é o que a gente sabe da força eletromagnética. Quer dizer, ela tem um alcance infinito. Pelo fato de ela cair com 1 sobre R2, ela vai ficando cada vez mais fraca com a distância, mas não tem um limite de atuação. No entanto, quando você pega o alcance da ordem de 2 femtometros, que é o que se estima para a força nuclear, você chega à conclusão de que essa partícula intermediadora ela tem que ter uma massa de repouso de 100 MeV. Né? Então, a resposta para isso está aqui nessa expressão que relaciona o princípio da incerteza e o princípio da conservação de energia. Né? Então, se a força ela tem um alcance, é porque a sua partícula intermediadora tem massa. Basicamente, essa é a conclusão que você chega na combinação dos dois. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Oi, professor. Oi, Wagner, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tá me Você escutando estava de mão bem? levantada aí, eu nem vi. Tô escutando bem.
Então, professor, a minha pergunta são duas, na questão da fusão e na questão da fissão. Na fusão, a fusão ela necessita de uma temperatura muito alta para que as partículas tenham uma energia cinética alta, para que elas se fundam. Uhum. E veja que a fusão ela requer energia cinética. Ela pode ser tanto energia cinética térmica quanto um acelerador de partículas, né? O que acontece num reator de fusão do tipo tokamak, por exemplo, é que você gera um plasma e acelera os constituintes do plasma de forma a aumentar a temperatura daquele plasma. Mas esse aumento de temperatura é uma medida da energia cinética média dos constituintes do plasma, que é obtida pela indução magnética, né? Então, o que requer é justamente a energia cinética para que os dois núcleos, ou os dois nucleons, rompam a barreira coulombiana. Imagina, por exemplo, que para você fundir dois prótons para formar o deuteron, pelo decaimento de um dos prótons e nêutron, você tem que romper a barreira coulombiana de repulsão entre os dois prótons, né? Então, a energia cinética ela é necessária justamente para se sobrepujar à repulsão coulombiana. Consegui responder a sua Assim, pergunta? aí... Não, sim, e aí, vamos supor, aí fundiu um próton com um próton e aí formou um deutério. Uhum. Aí, necessariamente, precisa ser emitido uma radiação, né? Aí, essa radiação, ela tem um padrão ou pode ser emitido uma gama ou um beta mais, beta menos, ou necessariamente... O decaimento do nêutron sempre é seguido por uma emissão de um beta mais, porque é para conservar a carga, né? Então, o nêutron decai num próton, aliás, o próton decai num nêutron emitindo um beta mais. A carga antes e a carga depois permanece igual. Ah, sim. Então são dois prótons, aí aí eles se fundem e formam um deutério. O deutério é próton e nêutron, então um dos prótons ele decai com um nêutron, emitindo um beta a mais. Exatamente. Então, entendi. Seguido também, quer dizer, foi descoberto que todo decaimento beta tem que ter a emissão de um neutrino, né? Então, no caso desse decaimento, ocorre a emissão de um beta mais e um neutrino do elétron, né? Então, Só por curiosidade, professor, esse deutrino, ele tem uma massa muito, muito pequena e ele viaja numa velocidade maior do que a velocidade da luz? neutrino, você quer dizer isso? Neutrino, é. Neutrino, Então, o que acontece é o seguinte, quando se descobriu o neutrino, foi medindo o espectro de energia dessa partícula aqui, ó, a partícula beta mais. Como é que se descobriu isso? Porque eu estou falando porque esse é o slide que tem na tela, né? Qualquer decaimento beta, isso ocorre. Quando você tem o decaimento por uma emissão gama, por exemplo, o gama que sai, aqui nesse caso, por exemplo, o gama que sai, ele sai com uma energia muito bem definida, que é a diferença entre dois estados quânticos dos nucleons dentro do núcleo e tal. Agora, quando você emite um beta, ele deveria ter uma energia fixa, porque é um processo quântico, é uma conversão de um próton para um nêutron, então essa conversão é uma conversão interna lá dos quarks, muda de estado, então deveria ter dois estados com energias muito bem definidas e o beta deveria sair com uma energia muito bem definida. Mas o que acontece, de fato, é que não. O beta mais ele tem um espectro que é uma composição entre um espectro discreto e um espectro contínuo, né? Isso foi descoberto por Cavendish, né? Então, o que acontece, o que o Fermi teorizou foi o seguinte: na emissão da partícula beta, ocorre também a emissão de uma outra partícula, o neutrino, e os dois dividem a energia do processo. Então, essa divisão vai depender muito da conservação do momento, do ângulo que um sai em relação ao outro, portanto, é o que é responsável pelo espectro contínuo do beta.
Mas não existia até então uma comprovação experimental ou uma conclusão experimental a respeito da massa do neutrino, porque o neutrino interage muito pouco com a matéria. Ele interage muito pouco mesmo. Então, esse foi um processo que ficou em aberto durante muito tempo, até que recentemente, acho que vocês devem ter visto isso na mídia, teve um experimento, o Kamiokande, no Japão, se não me engano, que conseguiu observar a oscilação dos neutrinos que são emitidos pelo Sol, né? Então, essa aqui é uma reação que ocorre no Sol, emite esse neutrino viaja pelo espaço entre o Sol e a Terra e chega na Terra, né? E o que é a oscilação do neutrino? Bom, basicamente existem vários tipos de neutrino, e no caminho do Sol até a Terra, esse neutrino ele fica oscilando entre os seus estados, de forma que ele vai mudando o tipo de neutrino que ele é. E isso só pode ocorrer se ele tiver uma massa. É uma massa muito pequena, mas só pode ocorrer se ele tiver massa. Então, esse foi um experimento a conclusão que foi obtida recentemente por esse experimento no Japão, e é o que comprova que o neutrino tem massa. Agora se busca saber qual é a massa do neutrino, né? Então, o que se faz é experimentos de forma a você ir reduzindo as barras de incerteza dessa medida do neutrino até você chegar num valor aceitável, mas que ele tem massa, a gente já sabe que ele tem massa. Respondi a sua pergunta? Ah, legal, muito obrigado. Posso fazer outra? Claro. Ah, tá. Então, agora, na fissão, professor, na fissão é necessariamente que tenha uma energia térmica muito alta e assim, quando faz essa soma, né, joga um nêutron num núcleo, num nuclídeo com um número de nêutrons e prótons muito alto, quando tem um núcleo muito alto, assim, muito acima do ferro, se tem muito mais nêutrons do que próton nessa estrutura atômica. E aí esse nêutron ele encadeia uma quebra do núcleo. Mas e o próton também ele pode encadear essa quebra? Pode sim. Na verdade, o que você precisa é provocar um desbalanceamento naquele modelo da gota líquida, né? O que eu mostrei, aqui são os exemplos mais abundantes, são essas reações triggeradas por nêutron, né? Porque a gente acaba produzindo essas fissões em reatores de fissão, etc., né? Então, elas são muito mais conhecidas. Mas o que você precisa é provocar uma instabilidade no modelo da gota líquida. Então, a reação de fissão, ela pode inclusive ser espontânea. O que você precisa ter é a distribuição dos núcleons dentro do núcleo de uma forma desfavorável, assim, digamos, né? Se você olhar na perspectiva do modelo da gota líquida, você pode ter os núcleons com spin dispareado, ou com mais nêutrons do que prótons, ou com mais prótons do que nêutrons, né? Então, alguma coisa vai acontecer, seja um processo de decaimento ou uma fissão espontânea, por exemplo, né? Mas, em muitos casos, você precisa de um start, e esse start é dado ou pela absorção de um nêutron ou pela absorção de um próton, né? No caso do nêutron, eu diria que ele é até mais abundante, justamente porque não tem a repulsão coulombiana, né? Então, o nêutron ele tem que ter a energia adequada para ser absorvido, né? Que se ele estiver muito rápido, a probabilidade dele ser absorvido cai muito. Mas, basicamente, é isso. O que você precisa ter é um start, um processo que inicie essa fissão, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu mais atrapalhei. Sim, mas aí no processo de uma bomba nuclear, precisa de uma energia térmica alta ou não? Não, no caso de uma bomba nuclear, o que você tem é um material radioativo que está emitindo esses nêutrons, né? Então, quando você aproxima esses dois materiais, você aumenta a probabilidade de absorção do nêutron, que desencadeia uma reação autossustentada. Aí, vamos supor, só por questão de curiosidade, a bomba ela funciona quando você junta
esses núcleos radioativos muito altos. E aí, essa junção que dá esse estopim da fissão do núcleo. Justamente. E aí ocorre quando a bomba atinge o chão, explode, é isso? Não, né? Bom, aí o que eu vou estar falando é muito de documentário, leitura, porque eu não sei exatamente isso, mas existiu um estudo, infelizmente que existiu esse estudo, mas de qual é a altitude que essa bomba tem que explodir para obter o maior potencial destrutivo. E aí o dispositivo é programado para que isso ocorra, essa junção desses materiais ocorra nessa altura, né? Que é para ter o maior potencial destrutivo. Não é exatamente quando ele chega ao chão, mas um pouco antes. Ah, entendi. É tipo um dispositivo que libera aí esses núcleos, então. É uma coisa, eu posso estar falando bobagem, mas é uma coisa que é um processo ativado pela gravidade mesmo. Enquanto a bomba está no avião, na horizontal, está tudo parado, mas quando ele solta, a bomba tem um centro de massa que faz com que ela caia na vertical, e nesse processo de cair na vertical tem um dispositivo lá que aciona de forma a deixar os materiais mais próximos a uma determinada altura do chão. Mas eu não tenho muitas informações a respeito disso, eu estou falando mais de documentários, leitura de divulgação. Não, é só por curiosidade mesmo. E aí, no processo de enriquecimento do urânio, utiliza-se o urânio 235. E aí, para uma bomba nuclear, né, numa qualidade nuclear, ele precisa ter 80% a 90% de purificação. Mas os urânios um pouco menos enriquecidos, como 0,1% a 20%, que é mais utilizado para pesquisa e para reatores nucleares. Esse urânio que é menos enriquecido, ele é composto como se fosse dopado com outros átomos, assim, como se fosse, tipo, fazendo uma analogia bem tosca dos semicondutores, que você tem o silício, aí você dopa ele com argônio, o urânio enriquecido de 20%, ele tem outros átomos ali? Então, não, na verdade, essa aqui, que você está vendo na tela aqui, é a composição isotópica do urânio natural, né? Então, quando você extrai o urânio do solo, ele sai nessa composição isotópica. Então, por exemplo, o urânio 232 e 233, eles não existem na natureza, porque a meia-vida deles enfim, eles não existem na natureza. Tem a composição de urânio 238, o que você quer, que é para aplicação nuclear, que é o 235 e o 234. Né? Então, o que acontece no processo de enriquecimento de urânio é o processo contrário do processo de dopagem de semicondutor, porque no processo de dopagem, o que você faz é inserir um elemento lá no material, né? Por exemplo, inserir boro no silício, ou inserir fósforo no silício. Aqui, no processo de enriquecimento de urânio, o que você faz é remover o urânio 238. Né? Porque você removendo o urânio 238, mantendo o número de átomos de 235 constante, vai fazer com que você aumente a fração de urânio 235. Né? Então, esses processos de separação e de enriquecimento, eles se baseiam justamente na remoção do isótopo mais pesado para que aumente a razão entre 235 e o total. Entendeu? Mas aí, professor, utiliza um fluoreto de urânio ali, né? Que usa um flúor. Aí, esse fluoreto aí não é um tipo de dopagem, não. É uma formação, né? Basicamente, por formação de composto ali. Então, na verdade, você pega o urânio, converte ele nesse gás. É um processo complicado. Começa por uma reação química, que você transforma ele num gás. Aí você pega esse gás, insere o gás na centrífuga. A centrífuga vai girar esse gás. Pelo fato desse urânio 238 ser mais pesado, vai haver um gradiente, né? O urânio 238 vai se concentrar na região fora da centrífuga e o 235 vai se concentrar mais na parte interna. E aí você começa um processo de remoção do gás que está mais na parede do recipiente.
né? Porque com a força centrífuga aqui, o urânio 238 vai se concentrar mais na borda exterior, né? Então, basicamente, você transforma ele em gás, que é para você poder fazer esse processo de centrífuga aqui, né? Se ele for sólido, aí não tem essa separação, não ocorre dessa forma, teria que ser outro processo. Por ser insólido, você teria que pensar numa reação química de estado sólido, mas o urânio 235 é quimicamente idêntico ao 238, né? Então, o que você tem que fazer é justamente separar pela massa isotópica, né? A massa nuclear. E aí, o processo de maior custo-benefício, por exemplo, é nessa conversão de gás e uso de uma centrífuga. Ah, legal. Só por último, professor, na questão da notação, quando você tem uma reação nuclear, a notação a que tem mais informação é a primeira. Aí a segunda ela não tem tanta informação, né? Tanto que não mostra a radiação que é emitida pela formação ali do novo núcleo. Qual que seria assim a mais utilizada assim? Tá. Então, basicamente, uma correção é que a notação mais simplificada, essa mais curta, ela mostra sim a radiação que é emitida, é esse Y aqui, ó. Então, esse Y aqui é a partícula, a radiação emitida. Então, o X é o cara que iniciou a reação, é esse cara aqui. Aí o núcleo fica composto, emite tem como resultado um outro núcleo com a emissão de uma radiação Y pequena. Tá? Então, essa notação ela condensa isso, quem estava antes e quem estava depois. Essa aqui é a notação mais utilizada para procura. Aí você procura, por exemplo, no Nuclear Data Service da Agência Internacional de Energia Atômica, ou você procura em artigos científicos. Basicamente, no meu ramo de pesquisa, você procura no IUBIN Data Library, também da Agência Internacional de Energia Atômica, e você procura por esse cara aqui, ó, por essa nomenclatura. Aí você abre uma página, que na página tem essa anotação, e mais um monte de outras informações, quais são as energias de estado, quais são as probabilidades de decaimento, porque esse aqui é um possível, que a gente chama canal de reação, né? Mas existem outros canais. Esse cara pode ser absorvido pelo núcleo e, eventualmente, esse núcleo composto decai de uma forma diferente aqui, né? Tem várias formas desse cara decair. E cada forma vai ter uma probabilidade associada, né? Então, você tem qual é a probabilidade da reação ocorrer, enfim. Então, basicamente, você tem essa aqui como sendo a anotação mais curta, para você procurar nas bases de dados para ter informações mais complexas que vão até além disso daqui, né? Isso aqui é uma informação que é omitida, mas não é a única. Tem muito mais informação sobre as reações. E o professor, esse Q, que seria a energia. Aí, só para ficar... quando a energia é negativa, ela absorveu aquela energia, e quando é positiva, ela está emitindo? Então, o Q, você pode interpretar o Q como uma energia disponível, né? E aí o que acontece? Se o Q, sendo energia disponível, for negativo, significa que é requerido aquela quantidade de energia para aquela reação começar a ocorrer. Então, se eventualmente essa partícula que está incidindo aqui, o nêutron, por exemplo, nesse caso aqui é o que é positivo, mas vamos pegar nesse caso aqui o gama que está interagindo com o nêutron e vai gerar um próton mais um nêutron, mas requer menos 2,2 MeV de energia. Então, se esse gama não tiver essa energia, essa reação nem ocorre. Então, se o gama tiver 2,2, a reação não ocorre. Ele só vai começar a ocorrer quando o gama tiver 2,22 para cima. Né?
Deu para entender? Ah, sim. Não, agora deu para entender, sim. Legal. O Gilberto tinha levantado a mão, eu não sei se a pergunta dele foi respondida ou se ele cansou de ficar com a mão levantada. Não, professor, eu tinha meio que desistido. Eu fiquei com uma dúvida em relação, porque eu estava lendo recentemente sobre as indústrias, usinas de fusão nuclear. E aí, vendo aqui no slide que demanda de energia de altas temperaturas, se como que isso e se o saldo disso daí, né, no final não é negativo, como que a gente consegue produzir energia se para isso você precisa de muita energia, né? Porque alta temperatura é muita energia, né? Então, elevar alguma coisa a uma temperatura muito elevada, você precisa de uma energia. Então, para produzir energia, você precisa de muita energia. Se isso é viável realmente. Outra coisa que eu não entendi é que na fissão, né, como que você está diminuindo o átomo, né, você está reduzindo ele para núcleos menores, e aí a parte da energia que seria a energia de ligação é liberada, e você tem essa energia como energia nuclear, que seria a energia de ligação dos núcleos, eu acho que é isso. E eu não entendi como na fusão isso aconteceria, porque tá juntando, né, professor? Então, parece que, sei lá, quatro hidrogênio é mais leve do que um hélio, né? E aí seria essa diferença de peso, de massa, seria energia. A energia que libera quando você destrói um hélio em 4 hidrogênio. Mas no inverso, ele não teria que consumir uma parcela de energia para que essa ligação aconteça? Uhum. Olha, eu vou estabelecer uma analogia aqui, tá? Uma analogia, por exemplo, com a ligação iônica, né? Você lembra que a gente pega os átomos, usa o método de Hartree-Fock para calcular as energias dos estados e vai populando os elétrons do estado de menor energia até o de maior energia, e a gente faz isso para que a distribuição eletrônica do átomo tenha a menor energia possível. Mas quando você tem um halogênio com esqueci o nome lá, quando você tem um elemento lá do extremo da direita e do extremo da esquerda da tabela periódica se aproximando, esse contexto muda. A energia fica menor quando eles trocam o elétron, né? Então, nesse caso, a energia é menor quando você tem os dois átomos em estado ionizado, né, sem o elétron, e juntos, né? Basicamente, guardadas as devidas proporções, quando você tem uma junção nuclear, você tem uma coisa assim, né, onde a energia final do estado ligado é menor do que a energia do estado livre. E por que isso acontece? Porque o poço do potencial nuclear... Cadê? Deixa eu ver se eu... o poço do potencial nuclear ele é muito fundo. Ele é de 40 MeVs, né? Então isso é muita coisa. Será que não tem nessa aula o potencial de interação próton-próton? Você tem um potencial de interação do próton com o nêutron e com o próton que tem um poço lá que é muito profundo, né? Então, aqui, né? Aqui a gente faz um desenho pictórico para a gente entender, mas esse fundo aqui ele é muito fundo, né? Que faz com que um estado ligado seja de menor energia do que o estado livre, né? Basicamente é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu vou partir para a próxima, com relação à fusão. Na fusão, você tem um gasto energético para produzir o plasma e também para manter o plasma, né? Isso porque a gente não consegue, no ambiente controlado, produzir a mesma reação que é produzida no Sol de uma forma autossustentável. Isso porque no Sol tem uma série de condições para que isso ocorra, né? Tem a condição de alta temperatura, alta pressão. Essa reação de fusão ela só vai ocorrer no núcleo do Sol e os produtos vão migrando para a superfície, né? Por difusão. Então, no Sol tem toda uma condição para que a fusão ocorra de forma espontânea. Agora, para realizar essa fusão de uma forma controlada na Terra, aqui no dispositivo, é necessário gastar energia. É diferente de um reator de fissão,
Porque no reator de fissão você gasta energia para purificar o urânio, põe o urânio lá nas varetas lá de suporte e põe o urânio lá na piscina e aí o reator continua funcionando sem gasto energético adicional. Mas aqui é necessário gastar energia para criar condições análogas à do Sol aqui dentro dessa câmara de vácuo aqui, ó, né? No caso do Sterelator, o que está representado aqui por pink seria o plasma, né? Então, o plasma gerado é aqui nessa região. Então, e essa criação desse ambiente também não é um ambiente, do ponto de vista de radiação e do ponto de vista de interações aqui dentro, é um ambiente bastante inóspito, né? Uma das pesquisas que eu desenvolvo é justamente trabalhar com colaboração com o Instituto Max Planck para procurar materiais que possam constituir essa câmara de vácuo aqui para que eles durem mais, digamos assim. Mas esse gasto energético, ele é extremamente inferior à quantidade de energia que é produzida, né? Então, se você tem numa sociedade nenhuma forma de produção de energia elétrica, o reator de fusão não vai ajudar em nada, porque você precisa de energia para startar esse processo de produção. Mas se você tem outras fontes de energia, aí ele é um ótimo caminho para constituir a matriz energética dessa sociedade de forma a ter mais energia disponível. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a energia hidrelétrica, por exemplo, é só eu colocar a turbina lá, a água cai e aí eu coleto energia elétrica lá de graça, por exemplo. Você pode pensar nisso. Mas o que acontece é o seguinte, a energia que está sendo convertida em energia elétrica é uma energia potencial, né? Então a água está num nível de potencial gravitacional mais alto e ela vai para um mais baixo, liberando a energia, transformando em energia cinética, que converte a energia cinética do transformador. Essa energia potencial, ela é dada para a água pelo aquecimento da água em regimes de chuva, né? Então, essa energia é dada para a água, de alguma forma, para que ela ganhe energia potencial e depois seja convertida em energia elétrica, né? Então, existe uma conversão de energia que não é feita por nós, é feita pelo ambiente, pelo meio ambiente, sei lá. Mas, para se produzir energia elétrica pela fusão, é necessário produzir energia. Você precisa dessa energia que não é dada pelo ambiente, você precisa dar ao sistema. Não sei se respondi, se ficou mais confuso. Não, respondeu, professor. Inclusive, eu acho que depois que ela começa a funcionar, ela pode mesmo se alimentar, como a energia só é excedente, né? Então, esse excedente pode ser usado para alimentar o plasma depois, né? Com a própria energia da usina. Uma outra dúvida que eles vêm falando que é um tipo de mais seguro de produção de energia, porque gera depois um produto limpo, né? Que seria o produto da fusão. Se, como o senhor disse, que é difícil ter esse controle, e se por acaso, se isso teria o perigo disso virar uma bomba de hidrogênio, caso fuja do controle a reação, e sei lá, explodir uma cidade inteira. Não, porque ela é uma... Oi? Como controla? Para manter esse controle, é isso. Porque se perde o controle, vira uma bomba, né, professor? Porque viraria o Sol, por exemplo, sei lá. Ou uma bomba de hidrogênio é sem controle, né? Tá. Então, essas máquinas, elas trabalham em uma condição de equilíbrio instável. O que isso quer dizer? O plasma permanecer ativo, ele precisa ter condições eletromagnéticas para isso. Ele precisa ter um campo de confinamento que produza, que confine esse plasma. Mas se essa condição ela sai do ótimo, então o plasma ele não tem condições de existir, ele se extingue. Tem uma dissipação muito rápida de energia térmica, os produtos que estão constituindo o plasma vêm colidir com essas paredes, né? Por isso que elas têm que ser bastante robustas. Então, basicamente, você está numa condição de equilíbrio instável. E esse equilíbrio ele depende muito da corrente elétrica produzida pelo plasma, porque o plasma, você está separando os núcleos dos elétrons, eles estão girando em direções contrárias, o elétron ele é muito mais rápido do
do que o núcleo, então você tem uma corrente líquida que produz um campo magnético que contribui para o aprisionamento do plasma. Então, se você tem, de alguma forma, a reação saindo do controle, imagina, por exemplo, que nesse processo você está juntando próton com deuteron, vai formar um trítio. O trítio tem energia cinética mais baixa ainda, vai reduzir mais a velocidade média dele, e aí o que acontece é que muda a configuração de campo magnético e o plasma se extingue. Então, do ponto de vista tecnológico, é muito difícil manter as condições para que esse plasma produza a reação de forma a produzir a energia elétrica. Porque essa posição de equilíbrio ela é muito sensível. Então, qualquer variação, ele se extingue o plasma e o processo para. Né? Então, basicamente, uma resposta curta para a sua pergunta seria essa. Eu espero que tenha sido suficiente, apesar de curta. Eu acho que um pouco, professor, porque eu fico pensando assim, se o próprio sistema está alimentando o plasma, né, a energia da fusão, e se isso sai de controle, vai uma energia exagerada, e aí a corrente desse plasma acabaria sendo muito elevada mesmo, e aí produziria mais energia, seria uma bola de neve, né, uma coisa gerando outra. Então, mas como você está fazendo fusão, né, a fusão vai aumentar a massa do núcleo, e a massa do núcleo vai fazer com que a mesma energia cinética tenha uma velocidade menor, resultando em uma corrente menor. Então, isso que você está dizendo não é... Entendi. É uma condição que, se ela pudesse ser satisfeita, a gente já teria atingido a produção de energia por fusão há muito tempo. Quer dizer, o processo de manter o plasma em condições para que ele faça a fusão é uma sintonia muito fina. Qualquer outra condição, ele não produz a fusão. Então, esse perigo não ocorre. Tá legal, professor. Tomara que a gente consiga trazer isso logo para cá, né, para o mundo inteiro, né? É uma necessidade de energia limpa. Justamente. A Lucy está fazendo uma pergunta, explicar a fusão do deutério com trítio. Bom, eu não sei exatamente qual é a pergunta, Lucy. Vamos ver. Aqui é uma reação um pouco mais simples do que essa daqui, porque aqui você está juntando dois prótons para formar um deuteron, com um próton decaindo num nêutron. Né? Então, você tem dois prótons no começo, um próton e um nêutron no final. Isso significa que um dos prótons virou um nêutron, emitindo um beta a mais e um neutrino do elétron. Agora, na junção do L2 com L3, é isso que você estava perguntando? Onde tem a junção do L2 com L3? Aqui? Esse slide que você está se referindo? Isso, esse mesmo. Ah, tá. Bom, basicamente aqui, uma das reações que ocorre aqui dentro do Sol é essa daqui. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas juntando o deutério com o trítio, forma o hélio 4. Veja que aqui você tem um próton e um nêutron, aqui um próton e dois nêutrons, aqui você tem dois prótons e dois nêutrons. Então aqui você tem um nêutron a mais. Esse nêutron ele é ejetado do sistema para formar o hélio 4. Lembre-se que o hélio 4 é aquele que tem a maior energia de ligação por nucleon, né, o sistema mais ligado comparado com seus vizinhos, né, e ocorre a liberação de 17,6 MeV. Essa é uma das reações que ocorre dentro do Sol, por exemplo. Né? Enquanto que no reator nuclear, essa também é uma das possibilidades de reação de fissão do urânio. Né? Mas quando você faz a conta da energia liberada pela quantidade de material dado para o reator, né, para o dispositivo, você chega à conclusão de que na fissão você consegue produzir 74 megajoules para cada quilograma de urânio, tendo o urânio toda a complexidade de separação isotópica e baraná, enquanto que para a fusão você tem uma liberação de energia de 340 megajoules por quilograma de deutério mais trítio.
Só que o deutério e o trítio são dois elementos que já são produzidos na mesma reação de fusão, no mesmo dispositivo de fusão. Em última instância, o que você tem que fornecer para o equipamento é hidrogênio. E hidrogênio a gente tem pouquinho disponível, né? Tem aí uma quantidade razoável disponível, digamos assim. Então, o que acontece? Você tem uma liberação de energia muito mais abundante por quilograma e a disponibilidade do material combustível é muito maior, né? Então, só aqui na comparação numérica da energia, você já tem vantagem para a fusão e ainda tem a vantagem de custo de produção do material combustível, né? Eu não sei se era isso que você estava perguntando. É mais ou menos isso, quando a junção do hidrogênio, que eu fiquei assim, mas eu entendi agora. Uhum. Tá. Eu não quero entrar muito nos detalhes de por que essa reação ocorre, qual é a física. Então, eu estou sempre assumindo nos exercícios aqui que a reação ocorre e a gente tem que saber fazer o cálculo de balanço energético, como tem um slide aqui, uma parte da aula onde eu exemplifico o cálculo do balanço energético para achar esse Q de reação aqui, ó, né? Mas, dado que isso aqui ocorreu, você sabe calcular o balanço energético, conseguiria, por exemplo, calcular qual seria a eficiência de produção de energia por quilograma de cada metodologia, né? Então, não sei se satisfez a pergunta. Não, foi mais curiosidade mesmo, para você mais esclarecer. Obrigada. Legal. O Gilberto fez uma pergunta no chat: o Brasil conseguirá produzir o gás de urânio para usar como combustível nas usinas? Olha, Gilberto, até onde eu tenho informação, o Brasil detém essa tecnologia de enriquecimento de urânio. Inclusive, eu menciono na aula a respeito de uma disputa que houve alguns anos atrás a respeito do processo de centrifugação que foi desenvolvido no IPEM para enriquecimento de urânio, que era um processo feito por levitação magnética, que reduz o custo de operação da centrífuga, aumenta a eficiência energética, no sentido de que você gasta muito menos energia para produzir a separação isotópica, né? Então, o Brasil detém essa tecnologia. Agora, se a sua pergunta é especificamente da separação isotópica do urânio para as usinas de Angra 1, 2 e 3, aí eu não sei te responder se o processo é adotado lá, né, ou se o urânio é importado. Aí eu não sei te responder. É importado, professor. Eu li recentemente na pesquisa da FAPESP, a gente recebe os e-mails da revista FAPESP, estou sempre lendo alguma coisa. E a gente compra, né? Quer dizer, nós somos um dos maiores produtores, acho que a gente tem produtores, não, uma reserva de urânio muito grande, e aí a gente manda para fora e aí esse gás vem para cá. E aí a gente acaba perdendo, né? Porque se manda o urânio para lá, e aí depois vem o gás num preço que é 100 vezes mais caro do que, né, do que a matéria-prima. E aí, como nós detemos esse recurso, seria interessante se a gente também tivesse a tecnologia de produção. Eu acho que é legal saber que a gente tem a tecnologia e talvez não em larga escala ao nível industrial, né? Mas a gente tem esse conhecimento e é capaz de chegar a nível industrial. Isso é interessante. Acho que bacana. Mas isso ocorre em diversos campos, né? Não só no enriquecimento, mas também por exemplo, no minério de metais, né? Produção de aço, etc., né? Onde a gente é o maior produtor dos minérios in natura, ou não exatamente in natura, mas a gente não produz o aço. Então, muitas vezes a gente vende o ferro e depois compra o aço. Então, mas isso é uma questão de política de longa data, onde acho que vocês já ouviram essa frase de que o Brasil é um país de commodities. Ela requer, o que ela reflete é isso, né? De que a gente vende o material e depois compra o material de volta beneficiado, né? Então, bom, enfim, commodities não é exatamente isso, mas em última instância resulta nisso. Somos o 9º país mundial em reserva de urânio. É o comentário do André Fantini, monitor.
O Iago está dizendo que isso também ocorre com petróleo e semicondutores, né? Justamente. Existe bastante espaço para desenvolvimento tecnológico, o que não existe são condições de desenvolvimento tecnológico, talvez eu diria isso. O Wagner levantou a mão. Oi, Wagner. Fala, professor, tudo bom? Brasil sendo Brasil, né? Vendendo laranja e comprando suco. Ô, professor, deixa eu te perguntar, e o elétron, o que que acontece nesse processo de fusão? Às vezes pode ser que o elétron está lá no meio do rolê e aí ele entra no núcleo também? Ou o elétron ele é num estudo não tão preciso, ele é desconsiderado? Então, o elétron ele tem papel fundamental na hora de você calcular o balanço energético, porque muitas vezes, quando você vai fazer esse balanço energético aqui, vamos para um exemplo aqui. O próprio exemplo que a gente estava discutindo com a Lucy, né? Vamos lá. Aqui. Então, veja só que você está juntando um próton com próton, formando um nêutron, liberando um beta mais um neutrino. O neutrino você pode desconsiderar, porque a massa dele é muito pequena, frente aos outros, né? Então, veja só. Quando você vai fazer esse balanço energético, o que você faz é ir na tabela pegar a massa do hidrogênio, que é a massa do núcleo mais um elétron, a massa do hidrogênio aqui também, que é a massa do núcleo mais um elétron, e a massa do deuteron, que é a massa de um próton mais um nêutron mais dois elétrons. Não, desculpa, mais um elétron. Então, aqui nesse caso você tem dois elétrons, um elétron desse cara, e a massa do beta mais é um elétron, né? Então, do ponto de vista energético, você tem que considerar que você está fazendo o balanço energético correto. Até porque, veja só, a energia liberada nesse processo é de 0,42 MeV. A energia de um elétron é 0,51 MeV, né? Então, essas energias, esses Qs de reação, eles têm valores onde a energia de repouso do elétron ela não é desprezível, né? Então, o que acontece? Ele tem papel fundamental aqui na hora de você fazer o cálculo do balanço energético. Agora, de participação na interação, ele tem participação nula. Ele interage somente pelo potencial coulombiano, ele tem uma massa muito pequena, qualquer petelecozinho que você dá nele, ele cai fora dali, né? Então, de participação na reação nuclear, ele tem participação nula. A não ser nessa condição de cálculo de balanceamento energético. Mas você veja que esse cálculo de balanceamento é a nossa matemática que a gente tem que adaptar, né? Não é exatamente um processo físico que o elétron está participando lá, mas é a nossa forma de pegar na tabela a massa do hidrogênio que já leva em conta um elétron, por exemplo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, professor, eu entendi. É porque assim, vamos supor que se fundisse dois átomos medianos, assim, sei lá, carbono com oxigênio. E aí eles têm um número de elétrons considerável, né? Mas aí esses elétrons na eletrosfera acabam nem participando. Veja aqui para você, de alguma forma, para produzir a reação nuclear, você precisa se livrar dos elétrons, do ponto de vista de que eles exercem uma força de repulsão dada as forças de troca, né? Se você se lembrar disso, tem um pouco a respeito disso nas aulas de interação, né, de reações químicas. Mas para que os núcleos se aproximem, eles meio que têm que estar sem os elétrons. Então, essas condições de alta energia, no Sol, por exemplo, elas são favoráveis para isso. Agora, para a fissão, os elétrons que estão lá, eles só são divididos entre os dois núcleos finais e acabou. Só isso. Ah, legal, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, mais alguma pergunta?
Professor, Diga, os Gilberto. neutrinos, eles são os nêutrons? É a mesma coisa ou não? Não, é outra partícula. Os núcleos, só uma dúvida simples. Núcleon é qualquer partícula que faz parte do núcleo, é isso? Ou próton ou nêutron. E aí esse nêutron, ele não é o neutrino? Não é O o neutrino não neutrino. seria o nêutron? Não Mas é. eles teriam as mesmas propriedades, né? Porque são nêutrons, não é isso ou não? Então, eles não têm a mesma propriedade, porque o nêutron é constituído de 3 quarks e o neutrino é uma partícula fundamental. Eles têm a mesma carga total, que é nula, e têm massas completamente diferentes. Então, a única similaridade que eles têm é terem a carga total nula. Não, o resto não é igual, não. O neutrino, o neutrino é uma partícula fundamental que diz que ele não é constituído por outras partículas. O nêutron é constituído por 3 quarks. Respondi sua pergunta? Respondeu, professor. É que eu fico pensando como é que alguém pode descobrir esse neutrino, né? Se fosse pelo nêutron, que aí faz parte da matéria, né? Não, é uma coisa que faz parte da matéria. Uhum. Mas uma partícula fundamental que não é detectável, como alguém pode imaginar e ainda descobrir essa coisa, né? Então, não é exatamente que ela não é detectável. Ela tem influência na distribuição de energia do processo e ela interage muito pouco. Então, em muitas raras ocasiões onde ela interage, a gente consegue medir. Existe um experimento no Japão chamado Super Kamiokande, que é um grande barril de água, onde o neutrino interage ali com o hidrogênio, com o próton da água, com o hidrogênio ali, produz uma cintilação muito breve e nas paredes desse tanque tem células fotomultiplicadoras para fazer o rastreio de onde essa interação ocorreu, etc. Então, o neutrino interage, mas muito pouco. Você precisa de experimentos gigantes para poder medir ele, né? Existe, por exemplo, o detetor de neutrinos. Não, deixa para lá, eu acho que eu vou falar bobagem. Mas tinha um detetor de Eu neutrinos acho lá que do Tevatron, em Chicago, que ficava a quilômetros de distância do acelerador e era um detetor gigante também, né? Então, ficava em outra cidade o detetor e era grande também. Mas a questão é que ele interage, mas interage muito pouco. Respondi a pergunta? não respondeu, professor. Tá? Eu já tinha visto alguma coisa sobre neutrino. A minha dúvida maior mesmo é se eles não eram os nêutrons, né? Porque tem esse nome e essa coisa são nêutrons, né? Tá. E Então, tá, mas respondeu. o nêutron, ele interage muito. O nêutron ele tem muita interação Isso, quando ele tem energia térmica. essa era a minha dúvida, porque a matéria é constituída de nêutrons, né? Então ele deve interagir muito com a matéria, né? Porque não sei como. Nêutrons térmicos têm uma seção de choque de interação muito grande. Quando o nêutron tem muita energia, ele interage pouco. Mas quando ele tem baixa energia, ele interage bastante. Mas se você, por exemplo, bombardeasse um átomo de hidrogênio com nêutrons, ele teria a chance de virar um hélio, professor? Com Então, neutrino? de virar um hélio, eu não diria, porque para virar o hélio ele precisa E mais hidrogênio, né? de mais energia aqui para romper as barreiras colombianas, etc. Mas certamente formar deutério, sim. Esse é o processo de formação de deutério em pesquisa, por exemplo. Para gerar deutério é por enriquecimento com neutro. Ah, legal. Oi, Wagner, posso te ajudar? Fala, professor. Beleza? Eu lembrei aqui de duas questões. A primeira é mais sobre o contexto dessa aula, que é sobre a formação de um próton, que estava lá no conteúdo mais sobre física de partículas, mas eu entendi assim bem superficialmente. Então, vamos supor, para formar um próton, ele precisa de 3 partículas elementares. E aí essas 3 partículas elementares seriam quarks, 3 quarks seriam assim? Como é que é essa questão? Porque que forma, sei lá, um núcleo branco. Aí esse núcleo branco é porque tem 3 partículas elementares
Eu não entendi muito bem essa parte. Bom, basicamente, o nêutron e o próton eles são formados por três partículas fundamentais, que são os quarks, e são de tipos diferentes, né? Então, você tem o quark no próton, no caso do próton, você tem a junção de dois quarks up e um down, e no caso do nêutron, você tem a junção de dois quarks down com um up, né? E aqui o que se introduz é o conceito de cromodinâmica quântica, né, onde esses quarks interagem entre si com uma outra força da natureza, né, que, no caso, ele tem uma disparidade com, por exemplo, a força coulombiana, onde você tem carga positiva e negativa, e nesse caso dessa força de interação, você tem três tipos de carga, digamos assim, né? Que são as cores, né? E é um nome dado puramente simbólico, tá certo? Não é exatamente que o quark é vermelho, o outro é verde, o outro é down, mas é uma forma da gente dar uma etiqueta, um label para aquela partícula, dada aquela propriedade que ela tem, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, na carga elétrica, o sinal positivo e negativo ele pode ser intercambiado sem prejuízo de interpretação física, é apenas uma convenção, o sinal da carga do elétron, do próton, por exemplo. O que importa é você manter a simetria, quer dizer, se você mudar a carga, o sinal da carga do elétron, você tem que mudar o sinal da carga do próton e de todo mundo, né? Mas o sinal, qual é o sinal que você adota é puramente arbitrário. E aqui, nesse caso, é basicamente assim, a questão é que você precisa fazer a diferenciação de três tipos de agentes de interação. E o que esse modelo aqui representa é que a junção de três cargas dessa nova interação tem que formar alguma coisa neutra. Então, nessa analogia de você dizer que um é vermelho, outro é verde, outro é azul, você diz que a soma desses três cores é branco, porque branco seria a cor neutra, digamos assim. Então, uma outra forma seria, para formar um meson, você usar um quark vermelho com o seu antiquark vermelho. Então, é como se você somasse um vermelho positivo com um vermelho negativo, aí daria branco, digamos assim. Então, esses aqui, junção de três quarks seriam os baryons, e a junção de dois quarks seriam os mesons, né? Então, basicamente, essa questão da cromodinâmica quântica relaciona esse processo de interação entre os quarks. Eu respondi a sua pergunta? Ou eu mais confundido? Não, sim, claro, professor. Deu uma boa clareada, deu uma boa luz. E aí, uma outra pergunta, professor. Eu estava lendo esse final de semana o livro do Tipler, e aí ele comenta sobre os supercondutores. Só por curiosidade, os supercondutores é um elemento que você baixa a temperatura daquele material e aí ele fica sem resistividade e podendo até gerar corrente elétrica sem ter diferença de potencial. E esses supercondutores eles são utilizados para essas fusões nucleares, assim, porque eles têm um alto campo eletromagnético. Se eu falei direito, né? Então, o supercondutor é uma coisa, assim, eu vou falar para você, mas eu não sou especialista nisso, certo? Pelo fato de você reduzir significativamente a resistência elétrica do material, isso significa que você pode aumentar a eficiência energética dos dispositivos que você constrói, né, digamos assim. Então, eu vou dar um exemplo do meu ramo de atuação, que é, por exemplo, os aceleradores de partícula. Então, os aceleradores de partícula tem um equipamento que faz parte do acelerador de partícula, que são os eletroímãs, os magnetos que fazem o feixe se curvar ou se focalizar, né? Então, nos aceleradores de partícula como o LAMF, o Pelletron e o LAO, eles usam eletroímãs convencionais. É uma bobina enrolada em torno de um núcleo de ferro que tem um formato específico para a gente ter uma distribuição de campo que nos interessa dada a aplicação no acelerador.
Mas quando você vai para aceleradores cada vez mais altos, com energias de feixe cada vez mais altas, vai requerer do dispositivo correntes elétricas cada vez mais altas, campos magnéticos cada vez mais altos, que só são produzidos por correntes elétricas cada vez mais altas. E aí você deve lembrar que a lei de Joule, de energia dissipada por uma corrente elétrica, ela depende da resistência vezes o quadrado da corrente. Então, para um eletroímã que tenha uma bobina cuja resistência é R, e você quer atingir um campo magnético alto, então você aumenta a corrente, o campo magnético aumenta linearmente com a corrente, mas a potência dissipada aumenta com o quadrado da corrente. Então essa conta vai ficando cada vez mais desfavorável do ponto de vista de consumo energético dos eletroímãs para energias cada vez mais altas. Então, o que se faz em determinado ponto ou para determinadas energias, você utiliza para a produção desses campos magnéticos, ao invés de eletroímãs convencionais, você usa os eletroímãs supercondutores, que basicamente é uma bobina feita de um material supercondutor com uma resistência elétrica muito baixa, onde você pode aplicar correntes muito altas sem a dissipação de energia por efeito Joule. Né? Respondi sua pergunta? Sim. Era mais por curiosidade mesmo. Acho que por hora é só. Muito obrigado. Valeu, Rony. Bom, temos mais perguntas? Posso fazer mais uma, professor? Pode, sim. Diga. É possível quebrar um próton ou um núcleo nesses quarks na prática? É possível. É possível. É o que é feito, por exemplo, no LHC. Né? Aqui está mostrando dois átomos ou dois núcleos de chumbo. Eles estão esmagados, assim, feito uma pizza, porque eles estão em energia muito alta, né, na direção transversal aqui. Né? Então, para alguém que esteja parado no referencial do laboratório, ocorre a compressão, né, a contração do espaço nessa direção aqui. Então, essa imagem aqui mostraria alguém no referencial do laboratório vendo dois núcleos de chumbo colidindo. Então, eles pareceriam como essa pizza. E quando eles colidem, o que acaba acontecendo é que, claro que depende da energia, né? Para energias muito altas, como a energia do LHC, quando eles colidem, os prótons e os nêutrons que constituem esse núcleo, eles acabam se quebrando e ocorre o desconfinamento dos quarks. Né? No méson, por exemplo, os dois quarks eles são ligados com energia muito altas. Então, se você pega esses dois quarks e começa a separar os dois quarks, a energia é tão alta que você não consegue... quando você rompe essa ligação, imediatamente são formados, num processo análogo àquele produção de pares, por exemplo, dois outros quarks que vão completar os parzinhos, formando dois mesons. Né? Então, no caso das colisões do LHC, por um breve momento você consegue desconfinar esses quarks e aí eles passam a existir num estado da matéria que a gente chama de plasma de quarks e gluons. Né? Numa analogia ao plasma que a gente conhece, que é o plasma onde os elétrons e os núcleos eles estão na mesma região, então lá aquela região é eletricamente neutra, porque você tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, mas o átomo não está ligado, quer dizer, não tem os elétrons ligados nos núcleos. Aqui seria uma condição análoga, onde você tem, no total, uma carga de cor nula, mas o que você tem são os quarks e os gluons todos livres um dos outros. Né? Então, esse processo aqui que eu estou mostrando na colisão de dois núcleos de chumbo, mas esse processo também ocorre com dois prótons. Né? No próprio LHC se faz colisão próton-próton, colisão próton-chumbo e colisão chumbo-chumbo, por exemplo. O que se descobriu recentemente no ALICE, por exemplo, é que esse plasma de quarks e gluons ele forma mesmo na colisão de dois prótons, que era uma coisa que não se esperava até certo ponto. Então, esse desconfinamento também ocorre na colisão próton-próton. Respondi sua pergunta? Eu não estou ouvindo o que você está falando, está meio abafado. Só que eu assisti a aula, por isso que eu estou fazendo essas perguntas que estão, acho, meio desconectas, né? Talvez se eu tivesse assistido a aula, não estava tentando essa pergunta. Não. Mas tá bom, obrigado.
Eu que agradeço. Ô, professor, nesse sentido aí, o que acontece? Existe um limite de energia, né, que o LHC fornece. Uhum. E também existe um limite da física teórica, onde os físicos teóricos também utilizam os pensamentos lá para... Mas ainda há muito o que ser descoberto, né? Vamos dizer assim, tipo, porque tem coisas que não são tipo, não são feitas em são que ainda não foram descobertas, né? Então, ainda nesse sentido de quando ocorre essas colisões, seja frontal, seja há são experimentos que são muito novos e ainda há muito o que se descobrir, vamos dizer assim. Aí recentemente eu li o livro do Stephen Hawking e aí ele comenta sobre, eu vou só por curiosidade, vou jogar no ar, que ele comenta que há 11 dimensões, não só as 4 dimensões espaço-tempo, mas outras 6 dimensões e uma dimensão temporal imaginária e outras 6 dimensões espaciais muito pequenas comparadas às dimensões espaciais. Nesse estudo de física, seja teórica ou essa física experimental, se considera as dimensões do Stephen Hawking, porque ele era um físico teórico e tem um quê de física matemática aí, né? Ele não inventou 6 dimensões, ele matematicamente considerou essas outras dimensões. Não sei se há alguma relação, né, nesses experimentos do LHC com as dimensões do Hawking e assim por diante, que era aquelas P-branas, T-branas, né, nas Então, minhocas. eu ia dizer isso. Então, o que acontece, Wagner, é o seguinte. Primeiro, eu quero fazer um comentário de que isso aqui é um conhecimento científico construído nos modos convencionais de um conhecimento científico. Quer dizer, são conhecimentos novos que são construídos, calcados em conhecimentos mais antigos e assim por diante. Então, o LHC é um acelerador que tem energia mais alta do que os seus predecessores, como, por exemplo, o Tevatron, do Fermilab, que foi descomissionado, ele foi desligado, justamente porque o LHC tem energia que não só é capaz de reproduzir os experimentos do Fermilab, como também estender para energias mais altas, né? Então, o governo americano achou que não existia mais razões para manter o Fermilab, dado que tem o LHC e muitos cientistas americanos participam do LHC. Então, o LHC ele produz dados em qualidade superior, então isso significa que nos ranges de energia que ele tem sobreposição com outros aceleradores, ele é capaz de produzir dados com barras de incerteza menor, mas ele também é capaz de estender esses dados para energias mais altas, dado que ele vai para energias mais altas. E no caso das pesquisas que são realizadas no LHC, são sempre pesquisas que tentam confrontar os resultados experimentais com o que se sabe a respeito do modelo padrão. O modelo padrão é uma teoria física que está relacionada com essa tabelinha aqui, né? Eu não sou especialista no modelo padrão, mas o modelo padrão prevê a existência de várias partículas, uma delas é o bóson de Higgs, por exemplo, que foi descoberto recentemente. O que você está falando de múltiplas dimensões, etc., etc., é uma outra teoria que seria as teorias das cordas, pelo menos é isso que eu entendo. Eu posso estar falando bobagem porque isso não é a minha área, mas os experimentos do LHC eles são pertinentes para confirmar o modelo padrão, né? Então, essa é a diferença que eu queria pontuar. De resto, eu não sei se eu consigo dar opinião mais extensa do que isso. Não, sim, eu acho que ele se baseia assim na teoria das cordas, porque o Hawking ele foi, foi um físico que teve um grande nome, né? Ele
ficou ali no nível, para os ingleses, né, no nível do Isaac Newton. E ele, uma das teorias que ele confabulou foi a teoria do horizonte de ventos do buraco negro. E ele também tem, que foi comprovado em 2018 com a foto do buraco negro e tudo mais, mas ele foi um físico teórico e ele confabulou ali uma teoria dessas tebranas, segundo essa teoria das cordas. Mas a questão, tipo, o que eu ia entrar em questão é que, assim, existe um limite, hoje, atual, onde os experimentos alcançam, né, a energia que o LHC fornece é um número finito de energia. Então, a gente vai explorar até esse número finito de energia. Só que, por exemplo, o Big Bang, ele é um número muito maior de energia do que o que a gente consegue fazer na LHC. Então, o que eu penso assim é que assim, né, a gente explora a natureza até o nosso limite de raciocínio, de experimento, de raciocínio teórico. E isso vai mudando conforme o tempo, e aí então acho que existe esse limite, né? Então, por exemplo, nessa questão do meson, né? Então, em 1946, o Lattice, né, e outros físicos desenvolveram a teoria do meson pi, meson pi mais, meson pi menos. Então essas teorias elas tendem a serem desenvolvidas a partir do experimento e do que a gente consegue progredir aí com o raciocínio. Veja que o que eu quero comentar a respeito do que você está dizendo é que, assim, realmente o LHC tem um limite, ele tem um limite de energia. Atualmente o LHC está sofrendo um upgrade, está shutdown, significa que ele está desligado, os seus experimentos estão recebendo atualizações. Eu mesmo trabalho numa das atualizações do experimento Alice. O acelerador em si está sofrendo atualização, não exatamente uma atualização significativa no limite máximo de energia, mas uma atualização no que eles chamam de luminosidade, que é o quão focado é o feixe para produzir mais intensidade, um número maior de colisões e produzir mais dados, etc. Então, mesmo o LHC ele ainda tem muito a produzir a respeito de dados. Mas aí o que acontece é o seguinte, os aceleradores eles são construídos em energias cada vez mais altas, mas o que eu quero que você perceba, o que eu quero deixar claro para todo mundo é o seguinte, você vai aumentando energia para ir explorando as fases do QGP, aqui por exemplo, né, o plasma de quarks e gluons, mas para você chegar mais perto do Big Bang, a quantidade de energia requerida cresce exponencialmente. Então, não só tem um limite físico, tecnológico do acelerador em si, mas também tem um limite político e econômico de qual é a energia máxima que a gente vai conseguir chegar no próximo experimento, né? Então, por exemplo, hoje se discute quais são os experimentos de altas energias que vão ser realizados depois do LHC. Uma das opções é a construção do ILC, International Linear Collider, que vai colidir elétrons e pósitrons, enfim. Mas já se discute quais são os próximos, e essa discussão ela é pautada tanto pelo aspecto científico, do ganho científico, quanto do processo econômico, né? Tem um gasto, mas esse gasto ele é acompanhado por geração de empregos, movimento da economia, etc. Não é simplesmente vou gerar vou pegar $1 bilhão e investir a fundo perdido em ciência. Não é exatamente assim que acontece. Você gera empregos, movimenta empresas, movimenta a economia, envolve acordos entre outros países, etc. Então, não é somente um gasto em ciência e acabou. Você acha um motivo para fazer um desenvolvimento econômico e tecnológico, e esse motivo pode ser pesquisa básica, por exemplo. Então, tem essa questão. Mas também tem outro ponto, que é o seguinte: existem pesquisas, por exemplo, o projeto OG, que é no estudo de partículas de raios cósmicos, que são
partículas geradas no Big Bang com energias que nunca se terá através de um processo de aceleração de partículas como o que a gente conhece. Então, esses estudos, eles são todos complementares. Então, tem estudos de baixa energia, vai subindo energia, tem estudos de raios cósmicos, tem estudos com buracos negros, enfim, são todos modelos físicos que, em algum ponto, eles se encontram e os dados começam a ser compartilhados. Então, você tem razão, o LHC tem um limite, mas esse limite ele se dá num contexto científico que tem colaboração de outros experimentos, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu nem sei se você fez uma pergunta. Eu acho que você fez um comentário e eu fiz uma réplica. Não sei se você quer fazer réplica. Não, professor. Não, é que, assim, vendo essa questão, essa foto que você mostrou aqui de colisão entre os núcleos e gerando as partículas elementares, como o bóson de Higgs, o Rubilota, quando deu relatividade, ele fez esse comentário também, mostrando um GIF dessas colisões. Uhum. E aí, né, gera aquela querida pulguinha no ouvido, né? Você fica, nossa, mas o que tem antes dessa colisão, antes dessas partículas quarks, né? Então, que ainda são os paradigmas, né, da física. Então, por isso que eu fiz esse comentário, que existe um limite, né? Então, claro que o LHC tem muito a ser explorado. E também tem essa questão de, tipo, investimento em ciência, ele é fundamental, porque até então pode ser que lá na França, com um investimento internacional, se faça energia elétrica limpa, né, com fusão, né? Então, querendo ou não, vai trazer muitos benefícios, diria. Então, são questões de propósito, são questões de política, decisões de política científica, né? É uma política você querer movimentar a sua economia por meio de desenvolvimento de projetos científicos. Você pode adotar outra política de querer movimentar a sua economia, sei lá, recebendo a Copa América, por exemplo. É uma outra opção. Mas, enfim. Ou vendendo feijão. Também. O André levantou a mão faz um tempo. André, você quer fazer algum comentário? Eu ia comentar uma coisa geral sobre teoria das cordas e sobre o Hawking. Acho que talvez, por essa questão do limite do conhecimento que o Wagner comentou, acho que porque o que motiva o paradigma, né, que motiva o paradigma que leva algumas pessoas a optarem pela teoria das cordas é que a ideia de que uma certa escala de energia, que de fato é inatingível pela nossa tecnologia, as 4 interações fundamentais elas seriam indistinguíveis uma da outra. E essa seria a ideia de que haveria uma única interação fundamental na natureza, já que supostamente existem apenas essas 4 que a gente identificou até agora. Isso é motivado em parte porque 2 delas foram unificadas, né? Em uma certa escala de energia, a nuclear fraca e a eletromagnética são indistinguíveis. Um trabalho do Steven Weinberg e o Salam, mas que também teve uma importância o Leite Lopes, nesse físico brasileiro, em todo esse processo. E aí, dentro dessas teorias de interações, de uma única interação fundamental, a teoria das cordas é uma delas. E acho que isso deixa um pouco... Exatamente. E isso deixa um pouco situado porque que a escala de energia é importante. Sim. E porque que a gente não conseguiria testar a teoria das cordas, na verdade, as várias teorias das cordas, porque como é uma teoria de parâmetros livres, tem toda uma discussão, porque são muitas teorias possíveis de cordas. Sim. Bom, pessoal, acho que já deu o horário, então eu vou interromper a gravação.